noite. E aí, tudo bem com vocês? Muito bem, eu sou Ruana Labres e estou aqui mais uma vez para uma live. Uma live com o psicólogo Bruno Camargo, ele é de São Paulo. Ele cuida da mãe e hoje ele vai falar sobre aprendi que amar é cuidar. Conto com a presença de vocês. Caso queiram fazer perguntas, vocês fiquem à vontade. E vamos aguardar um pouquinho para as pessoas estarem chegando. E Lara Silva já entrou, Bruna entrou também. Sejam bem-vindos. Vamos ver aqui. À medida que vocês forem chegando, a gente vai cumprimentando, ok? O que acontece é... Hoje a gente vai conversar com o Bruno Camargo, como eu disse. Ele tem 2 páginas no Instagram. Uma que é Psicólogo Bruno Camargo, que é pessoal, e a outra é Alzheimer e Psicologia. E é um doce de pessoas. A última vez que a gente fez live, faltou luz aqui em casa. Eu acabei fazendo com luz de lanterna. Ficou até interessante, né? Usando 4G, luz lanterna e vambora. A gente conseguiu fazer a live. E hoje, espero que não tenha nenhum problema. Rio de Janeiro com bastante frio. E Otaku Oculto tá entrando também. Enquanto ele não entra... Opa, chegou. Acabei de falar, enquanto ele não entra, e ele entrou. Estou com a página Alzheimer Psicologia. Convite enviado. Olá, Tudo bem, meu querido? tudo ótimo e com você, Vana? Tudo, e eu tô com luz. Ah, que coisa boa, sem a equipe técnica hoje. Não, mas tá Tá comigo, com... qualquer evento. Precavida, né? Não, é. E a gente vai, vamos levando, né? Hermano Amaral chegou, tá chegando aí um pouquinho as pessoas, eu já falei de você, Que né? Que você é de legal. São Paulo, é psicólogo, cuida da sua mãe. Uhum. Sua mãe já tem Alzheimer há quanto tempo? 9 anos, esse é o 9º ano. 9 anos, né? Isso. Tá, mas eu vou deixar você se apresentar para o pessoal, porque hoje vai ser uma live mais pessoal do que profissional, né? Sim, sim, E, lógico, as duas pessoas acabam se misturando, porque somos humanos e somos uma só, sim, com certeza, correto? com certeza. Então, o Bruno tá aí, gente. Quem não conhece, eu apresento as 2 páginas no Instagram, como eu falei, ele tem a psicólogo Bruno Camargo e essa de Alzheimer, como é que se fala? Underline? Não. Alzheimer e Underline? psicologia, isso, ele é dividido pelos espaços, né, pelo underline. Alzheimer, underline e, underline psicologia. Sim, correto. Eu convido o pessoal para vir te conhecer. Está entrando Legal. agora bastante gente, aos pouquinhos. Vamos ver. E aí, Bruno? Me conta um pouquinho de você. Eu sou Bruno. Primeiro quero agradecer, eu acho que sempre esse espaço é tão importante, né? É tão gostoso a gente criar esses canais de comunicação para trazer assuntos tão importantes, né? Quando a gente tem esses movimentos, eles são muito importantes, assim, né? De compartilhar conhecimento, de agregar ainda mais na vida das pessoas, né? E você tem um movimento bem interessante nas redes sociais. É muito gostoso seguir, acompanhar o seu trabalho por aqui. Parabéns e obrigado mais Eu uma vez pelo agradeço. convite. Eu sou de São Paulo, sou psicólogo clínico, atuo e trabalho aqui em São Paulo, na capital. Além da psicologia, eu digo que ela, né, entrou na minha vida, me abraçou, assim, né? Foi um processo através do adoecimento da minha mãe, né? Através do diagnóstico de Alzheimer da minha mãe, que foi um diagnóstico precoce, né? Um Alzheimer que é mais difícil de ser diagnosticado, aparece um pouco mais cedo, né? Com a minha mãe, os primeiros sinais foram aos 64 anos, o diagnóstico fechou aos 65. E aí, desde então, eu acho que eu passei a olhar para essa mãe com um olhar de mais cuidado, de mais aprendizado, e passei a cuidar dela, assim. Então, isso foi um aprendizado e um processo muito rico na minha vida, assim. Então, desde então, falo sobre isso. Foi um processo, né, nesses 9 anos, de aceitar, de olhar para isso,
né? Diminuir a Isso, dor, diminuir o receio e compreender qual era o momento, qual era a situação. Me especializei em terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem dentro da psicologia, né? A gente tem diversas abordagens, a terapia cognitiva é uma delas, e também me especializei em gerontologia, que é o estudo do envelhecimento humano, para a gente olhar para isso, né? No consultório em São Paulo eu atendo bastante familiares que convivem com doenças, com outros familiares diagnosticados com doenças demenciais, auxilio idosos na estimulação cognitiva, também trabalho com outras demandas, né? Depressão, ansiedade, toque, que é muito comum na clínica, e cuido da minha mãe, né? Eu acho que é como você falou, não tem como dividir esse Bruno, profissional e não pessoal. tem. Não É uma tem. coisa só. Somos um Você só, é né? filho único Não, eu tenho uma irmã mais velha. de uma irmã, né? Tenho uma irmã. E você também andou cuidando do seu pai um período aí. Ele tá Foi, bem foi. agora. Foi. Tá melhor do que eu brinco. Sim, a É gente mesmo? passou um período de susto agora. Foi, se tem todas as mudanças aí físicas foram muito graves, né? Meu pai foi diagnosticado com câncer no final do ano passado, um câncer muito grave que a gente descobriu assim por um acaso, uma dor de dente. Aí o câncer estava embaixo da língua. Ele foi operado muito rápido, foi um processo muito rápido, de 2 semanas. Meu pai é uma pessoa idosa, tem 75 anos. Não, nunca teve, assim, não tem nenhuma doença crônica, extremamente ativo, extremamente trabalhador, não é fumante, né, é um câncer muito comum em quem fuma. E aí esse processo acabou tendo algumas consequências, porque o câncer, né, o local que foi retirado na boca, na língua, comprometeu bastante, assim. Mas hoje ele está super bem, super autônomo, tem todos os cuidados aí necessários, faz alimentação via sonda, mas ele tá super bem, assim, voltou toda a autonomia dele e segue na recuperação. É um desafio. Um É um desafio, um desafio, desafio. né? A gente está ali no nosso mundinho, de repente acontece alguma coisa que Sim, vira de ponta cabeça. sim. E a gente E pode- Não, eu ia falar isso, e a assim, gente, a gente precisa olhar para os nossos idosos, né? Encarar o processo de envelhecimento dos nossos pais, dos nossos avós, o nosso processo de direito nosso, envelhecimento, para entender, né, quando algo assim acontece. Eu acho que é importante, eu gosto de falar, envelhecer todos vamos, né? A diferença que tem no envelhecimento, se ele é patológico ou não, né? Nem todo idoso vai ter uma doença crônica, nem todo idoso tem Alzheimer. A gente precisa quebrar isso, né? Mas a gente precisa olhar para o envelhecimento. Quando a gente fala de envelhecimento, o envelhecimento vem com essa carga muito pesada de que envelhecer é você se tornar inválido, se tornar doente. Não, justamente o contrário. Mas quando esse agora movimento de adoecimento acontece, a gente tem que estar preparado para é, acolher ele, né? vamos ganhar um CID, né? Sim, é uma É. tristeza, mas é contestável, mas tudo bem. Mas esse é assunto para a gente conversar à parte, né? Sim, sim, com Isso é muito certeza, triste. com certeza. Mas vamos lá, eu queria te ouvir. Como é que você descobriu? Quer dizer, como é que foi o diagnóstico da sua mãe há 9 anos atrás? Ela apresentou algum sinal? Vocês desconfiaram de alguma coisa? Como é que funcionou isso? Seu pai, eu vi que foi uma coisa muito rápida, né? Sim, sim. E foi lá, resolveu. E a sua mãe? Como É. é que foi esse diagnóstico? É muito diferente, né? Assim, são doenças que atingem aí, na maioria, as pessoas idosas, mas quando a gente fala de Alzheimer, né, era algo muito fora da minha realidade, assim, nunca tinha imaginado. Uhum. Eu brinco que Entendo. eu cresci com pais idosos, né? Então, quando eu fiz 20 anos, meu pai já tinha 65 e minha mãe já tinha 60. Então, para mim, sempre olhar para o envelhecimento deles fez parte do meu dia a dia, assim, né? Eu era aquele aluno que ia no colégio, e os amigos perguntavam se era minha avó, por exemplo. E eu falava, não, era Uhum. minha mãe. Tinha um momento, uma fase que eu tinha vergonha. E depois eu falei, não, é minha mãe, eu tenho que aceitar e olhar e ter orgulho dela, né? Então, quando eu tinha 20, minha mãe já tinha 60, meu pai já tinha 65, né? Então, eu sempre fui olhando, eles se aposentaram cedo, mas minha mãe sempre foi muito ativa, assim, sempre muito ativa em todas as atividades que ela fez, tanto no trabalho, quanto em casa,
quanto na atividade religiosa que ela exercia naquele momento da vida dela. E em uma fase da vida, ela se tornou uma pessoa muito deprimida, né? Não tinha uma explicação, né? Mas era uma tristeza que não tinha um início, não tinha um meio e não tinha um fim, né? Era uma tristeza muito forte, que deixava ela muito inativa, sem vontade de fazer algumas atividades, isso com 64 anos, assim. Logo depois, assim, dessa tristeza, veio uma mudança comportamental muito grande. Hoje eu tenho mais essa visão, né? Depois de ter olhado, estudado e ver de fora, né? E aí, Juana, ela começou a apresentar um comportamento que não era dela. Assim. Então, o que me chamou muita atenção, né, da minha família foi o descontrole financeiro. E não era um descontrole financeiro assim de gastar finanças, né, gastar economias. Era de comprar coisas de forma exagerada, era de guardar o dinheiro e não sabia onde, de recolher todo o valor, né, da aposentadoria e sem ter uma justificativa, né? Começou a apresentar um medo de alguém querer roubá-la. Então, isso foi muito forte, assim. Foi uma coisa que causou muita estranheza. E ela não tinha noção mais do dinheiro, né? Ela ia nos lugares e pagava assim, uma coisa de R$ 10, ela dava uma nota de 50 e ia embora, não esperava o troco. A gente começou a achar isso muito estranho. E foi descobrindo, Juana, uma série de dívidas, pequenas dívidas, assim, nos locais ali do bairro onde a gente morava, né? Isso foi chamando a atenção. Até o momento que ela começou a apresentar também mais alguns sinais de irritabilidade. E a mãe nunca foi uma pessoa, né, com uma irritabilidade elevada. De briga mesmo, tanto dentro de casa quanto com outras pessoas na rua, mais agressiva. Ali a gente percebeu que alguma coisa estranha estava acontecendo. E aí uma vez uma vizinha comentou conosco, falou, olha, ela ficava sozinha, né? Eu trabalhava, minha irmã trabalhava, meu pai também. Ela tinha parado de trabalhar. E aí uma vizinha comentou, falou, olha, Dona Isa tá muito estranha, né? Ela tocou aqui em casa, pedindo comida, um assunto estranho, né? Uma conversa estranha, acho que alguma coisa está acontecendo. E a gente levou ela num geriatra, né? Para ver se ela precisava fazer algum exame, se tinha alguma coisa acontecendo. E aí começa um olhar que a gente até então não tinha, né? De falar, nossa, tem algo acontecendo, né? Com essa mãe, a gente vai ter que entender. E ela foi passando por uma série de exames. E a gente percebeu, minha mãe foi primeiro num hospital regional, esqueci o nome, gente, de bairro, assim. Ela foi num hospital de bairro, eles falaram, olha, a gente percebeu, o médico falou, né, era um clínico geral, falou, a gente percebeu algumas coisas diferentes aqui na anamnese, nas perguntas que eu fui fazendo, vou encaminhar ela para o Hospital das Clínicas, em São Paulo. E aí ela começou o processo, entrou no Hospital das Clínicas, foi para um geriatra, e ele pediu uma série de exames. Até então ninguém falava nada. E esses comportamentos eles iam aumentando. Ela ia ficando mais irritada, mais nervosa, mais estressada, esse descontrole financeiro aumentando. E aí os médicos, a gente via esse movimento acontecendo, né? As consultas começaram a se tornar mais rotineiras, assim, mais frequentes. Foram feitos os primeiros exames laboratoriais, exames de sangue, tireoide, vitamina. Foi levantado tudo isso. Eu lembro que eles começaram... Oi? Eles fazem esses exames para eliminar possíveis causas. Isso. Para dar um diagnóstico. Isso, é. Aí fizeram entrevista comigo, com o meu pai, com a minha irmã. Aí depois passaram para exames de imagem, para entender, para ver, né, imagens do cérebro, né? E dos exames, eles encaminharam ela para uma avaliação neuropsicológica, onde ela fez testes, né, cognitivos. E aí, junto disso tudo, o diagnóstico foi fechado. E aí foi quando a gente recebeu, falou, olha, ela tem Alzheimer, já num estágio inicial, mais moderado, né, já com alguns comprometimentos cognitivos, e aí fez muito sentido para muita coisa. Né, essa irritabilidade, a perda do sono, um estado muito deprimido, né, oscilando de humor constante, esse descontrole financeiro. Acho que falei muito, né, mas acho que foi aí esse primeiro contato, assim.
Sim, você relatando lembra muito, não só o caso com a minha mãe, também dificuldade, alterações financeiras, de humor, etc. O início é muito semelhante, Uhum. como também de outras pessoas que eu já tive a oportunidade de bater papo aqui no Instagram e lá no YouTube, minha mãe tem Alzheimer, mas é impressionante, a gente não pensa, apesar da gente já ter alguma vivência, alguma experiência na vida, eu já era psicóloga há muito tempo, sou mais velha que você, assim, tipo, uns 2 aninhos e 3 meses e 5 dias e 4 horas. E não passa na nossa cabeça que pode ser uma demência. A Uhum. gente imagina um monte de coisa, mas demência é uma coisa que a gente não imagina. Então, essas lives são importantes justamente por isso, para a gente observar os nossos pais, os nossos avós, os nossos sogros e sogras, ou parentes mais idosos, que não atinge só com 80 anos, não. No seu Não. caso, a sua mãe foi precocemente. Precoce até os 65. Então, ela com 64 já apresentava essas alterações e com o diagnóstico vocês começaram a entender, Uhum. né, tudo isso que estava acontecendo e começou a fazer lógica. Sim. E eu te pergunto, foi um alívio ter esse diagnóstico ou foi um baque para vocês? Não, foi um baque, foi terrível. Porque aí existe um. Isso que eu contei, assim, né, desse processo, foi muito doloroso, né? Porque cada Sim. ida ao médico era uma possibilidade de que algo ruim estava acontecendo, né? Então, ele é cercado de muita dor, né? De muito medo, de muita ansiedade. Então, foi um processo muito doloroso. Quando o diagnóstico foi fechado, eu acho que, assim, a gente. A notícia foi dada para mim e para minha irmã, né? Na época a gente ficou em estado de choque, assim, né? Porque a gente não. Tá, e aí? O que que vai acontecer? E aí cada um vai reagir de uma forma, né? A minha mãe olhando, né, para o lado da psicologia, a minha mãe é uma mãe para mim, né? Que tem 5 anos de Uhum. diferença para minha irmã. Para minha irmã, ela é uma outra mãe. É a mesma pessoa, mas uma outra mãe, uma outra forma de se relacionar. E ela é esposa do meu pai. Então, você tem essas dinâmicas de relacionamento e cada um vai olhar de uma forma essa situação, né? E eu me lembro que assustou muito, mas a gente falou assim, eu acho que não falou, mas ficou meio no inconsciente ali, coletivo dos três ali. Não, tá com Alzheimer, mas acho que tá tudo certo, né? Acho que nada vai acontecer. E entra numa fase de tentar negar isso, né? Não, gente, ela tem Uhum. 64 anos, não é possível, né? Não. E aí que tá uma grande questão, que assim, você negar isso, né? Porque é tão dolorido, tão sofrido, que você nega, você não quer olhar, né? E aí foi o que a gente fez, a gente não olhou. Depois do diagnóstico, minha mãe ficou ainda um ano sozinha, né? Então minha mãe ficava sozinha, que eu digo assim, né? Meu pai trabalhava o dia todo, eu trabalhava o dia todo, minha irmã trabalhava o dia todo, já era casada, já morava com o esposo dela, eu ainda morava com os meus pais. Ela ficava o dia todo sozinha. Ela dirigia, Juana, olha que loucura. Ela dirigia. Por um ano ela Nossa, ainda dirigiu, com o diagnóstico de Alzheimer, assim. Então, e ela amava dirigir. Então, se você me perguntar se foi um alívio, não foi, né? Ele foi um baita chute, né? Um soco no estômago e cada um teve uma reação. E aí a gente se fecha, né? Nega, não quer olhar para isso, porque dói muito. Então foi um ano muito doloroso, onde a gente não queria olhar para essa mãe doente, né? Parar e ver isso, até a gente entender e assumir mesmo os cuidados e assumir que medidas precisavam ser tomadas, né? que muda tudo, né? Muda tudo. Sim. Desde o modo de lidar com a pessoa, nosso ambiente familiar, a casa, que a gente precisa adaptar. À medida que o Alzheimer vai avançando, essas mudanças vão se tornando mais significativas e mais drásticas, né? Sim, Visando muito. sempre o bem-estar da pessoa. Ela soube do diagnóstico? Vocês Soube, contaram para ela? soube. Sim. Ela soube, foi uma Como é que ela... decisão. Eu acho que a minha mãe, ela sempre foi muito lúcida. Eu lembro que ela chorava muito no início, quando foi falado para ela.
ela tinha Alzheimer. Ela não entendia muito bem, porque ela nunca fez parte da área da saúde, então, né, Alzheimer para ela era algo mais distante, né, essa palavra, o que isso significa. Mas o que mais doía, e é o que nós sofríamos muito, ela sabia que ela estava esquecendo algumas memórias, né? Então, ela chorava muito porque ela esquecia nomes, ela começou a ficar muito constrangida. Pra perceber isso, né? Isso, ela tinha uma percepção. Quando ela ia na comunidade religiosa que ela fazia parte, as pessoas vinham falar com ela, ela não reconhecia, não lembrava o nome, não reconhecia quem era aquela pessoa. Então, ali, nesse processo, ela sabia que ela tinha Alzheimer, mas o que mais doía para ela era ter consciência de que ela estava perdendo algumas memórias. Isso para ela era muito sofrido, assim. Ela olhava para isso com muita dor, né? Ela chorava bastante, ela tinha bastante consciência. Mas foi uma decisão nossa compartilhar isso com ela desde o início, né? Foi uma decisão, principalmente minha e da minha irmã, trazer esse cenário para ela, até para explicar. Porque quando ela falava assim, mas eu estou muito esquecida, por quê? Eu não podia falar, mãe, faz parte do seu envelhecimento. Ela sabia que não. Sabia que ela estava doente. Então eu sempre expliquei muito para ela. Mãe, a senhora tem uma doença que atinge o teu cérebro, vai atingir tuas memórias. Sempre ia trazendo para ela de uma forma bem tranquila para explicar, e aí ela ia se tranquilizando, né, de certa forma, mas tinha esses momentos de oscilação que dói muito, principalmente quando eles percebem, né? Quando a gente tirou o carro, tirou a chave de casa, impediu que ela saísse sozinha, aí começa um processo muito doloroso para ela, que é muito consciente ainda. E quando vocês perceberam que ela já não se incomodava mais com esse diagnóstico, quer dizer, ela já não lembrava que se esquecia e que tinha Alzheimer, isso já não incomodava, ela parou de chorar. Acho que foi depois de um ano, assim, depois desse processo que ela estava bem consciente, foi quando eu acho que ela perdeu um pouco da libido, assim, um pouco dessa questão desse pudor, sabe? De, não posso falar isso, não posso abordar isso com determinada pessoa, não posso agir assim. Ela foi perdendo isso, né? Essa questão, eu falo muito isso, trago às vezes para uma família, né, que eu estou atendendo, compreender por que o idoso tem determinados comportamentos. Né? Então eu pergunto assim, para a gente refletir. Poderia O bom senso sair... vai embora. Oi? O bom senso vai embora. Fala. Isso. Poderia, vamos refletir assim, poderia ficar nu e sair na rua agora? Não pode nem sair sem máscara, quanto mais... Perfeito. O que te impede? O que te impede de sair nu na rua A agora? moral, né? O código de A moral, ética os que bons existe. costumes, a ética. Mas onde isso existe? Tem alguém te proibindo? Tem alguém coibindo? Tem algum lugar onde você não vai poder? Não, você pode. Né? Você vai Vai ter ser uma preso. consequência, tem uma lei. Mas Vai ter uma consequência que existe isso. uma lei. Mas se eu sair já pegar o elevador, o porteiro já vai ligar para a síndica. E você tem esse senso. Então você olha para essa situação, poderia, mas não vou fazer isso. Existe uma lei, existe um código. Não tranquilo, não vou me sentir confortável. O idoso ele perde. Chega um determinado momento que para ele isso não é. Se você não tem alguém que fale assim, não pode, não faça, ele vai fazer. Então a gente percebeu nesse momento assim que já não se importava, não fazia tanto sentido para minha mãe. E ela não se importava mais se ela estava perdendo alguma memória ou alguma ação, quando eu percebi que ela já não tinha mais esse pudor, assim. Ela já não ligava se ela saía de pijama ou não na rua, se ela trocava o dia pela noite, para ela já não fazia mais sentido, já não se importava mais. Então foi aí que a gente percebeu que ela já não... O diagnóstico em si e a falta, né, a falha de memória, ela já não sofria tanto. Eu acho que mais ou menos depois de um ano, assim, talvez. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos. Chegaram algumas Um ano e meio. Vamos cumprimentar e ver se tem alguma pergunta e a gente vai dar continuidade. Lógico. Eu estou com, né? Elza está aqui, dizendo que você é um filho abençoado por Deus. A Dailma Ferreira, dando boa noite também, dando joinha. Joá, corações entrelaçados. Apesar da minha mãe ser da área da saúde, se eu não me engano, ela era técnica de enfermagem, ela não fazia ideia, assim como eu, do tamanho da devastação que o Alzheimer iria causar em nossas vidas. A gente não faz ideia.
Só Sim. quem vive mesmo. Andréia Pereira, Ipe Fresh Price. Nossa, que chique. Diego Pascoal, Caio Peri, Catiúcia, Silvane Fogaca de Souza. Se eu falar o nome errado, gente, me perdoe, porque tudo juntinho, né? O óculos já não ajuda. A idade, né? Apesar que eu sou só 2 anos, 4 meses, 5 meses mais velha que o Bruno, né? Aidá, Denites, sejam bem-vindos. Lúcia Pereira, boa noite. Emicleia Brito, Lide Moraes, bastante gente, psicóloga. Psicóloga Carolina Bernardo, deve ser pessoal conhecido seu. A Carolina, Andréia Carol ZS, conhece. isso. Estherzinha, GS, Lentes Drag Oficial, já.né, e um monte de número. O Joá escreve de novo, imagina uma notícia dessa para uma pessoa leiga, que não imagina o quanto isso vai modificar a sua vida. Até porque a doença, qualquer seja a doença, mas eu estou falando de um modo geral em demências, ela é cara nos nossos bolsos no dia de hoje. Uhum. Leandra Linhares, também presente, seja bem-vindo, minha querida. E o Darcy, a demência de Sirtoli. Meu pai foi diagnosticado com demência frontotemporal e é muito difícil e complicado ver as mudanças. Na frontotemporal, pelo que eu me lembro, esse bom senso, esse radarzinho do certo e do errado, ele atinge muito mais rapidamente. Isso, Eles perdem muito. muito. O vovô que canta a garotinha no elevador, a enfermeira lá do hospital, que tira a roupa e vai para a rua, que fala muito palavrão e etc. O Isso. frontotemporal acontece muito, muito mais frequente. O Alzheimer demora um pouquinho. Apesar que minha mãe, para falar palavrão, era muito difícil. Ela falou muito, graças a Deus. Sandrinha e Nete Figueiredo e outras e outras e outros. Eu agradeço toda a presença de vocês. Se eu for ler o nome de todo mundo, vai acabar o nosso tempo. Mas eu quero estar agradecendo a presença de vocês por estarem aqui conhecendo a história do Bruno. Me diga o nome da sua mãe, que eu esqueci de perguntar. Isa. Isa. Isso. Vou anotar aqui. ISA. 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 Minha cantora, né? Tá bom. Isso. Mas me conta uma coisa. Passou-se um ano, você percebeu isso, e como é que ela está hoje? Né? Nesse processo do Alzheimer, já faz 9 anos. Como é que a sua mãe se encontra hoje? Hoje ela está já um Alzheimer bem avançado. Ela já não fala, não anda. Né? Os músculos, a musculatura, tanto das mãos e dos pés, começaram a atrofiar. Né? Então ela tem comprometimento, ela está ficando com as mãos assim, o pés engarra, né? Ponta de bailarina, que eles chamam. Um enrijecimento muscular muito grande, por mais que ela faça fisioterapia. Ela come sozinha, né? Tem a deglutição, a gente dá comida na boca, mas a deglutição se mantém, ela não precisou de alimentação via sonda. Minha mãe, engraçado, ela não fala mais, né? Mas ela tem um olhar muito forte, não tem um olhar ainda que a gente chama de olhar catatônico, né? Que ele fica olhando para um ponto fixo, assim, por muito tempo. Ela tem um olhar muito intenso e ela acompanha, né? Ela sempre está conosco ali, a gente não deixa ela na cama. A rotina é bem regrada, assim, de banho, higiene, tudo. Então ela sempre fica conosco, ou na cadeira de rodas, ou na poltrona. E sempre quem está perto, ela está acompanhando, assim. Né? Eu levo ela para a cozinha quando eu preciso fazer alguma coisa na cadeira de rodas, você fica andando, ela fica ali olhando. Ela olha muito fixo nos nossos olhos. A gente consegue, acho que pela convivência, né? Mas olhar quando ela está com dor, percebo pelo olhar, pela mudança na expressão facial, quando ela está descontente com alguma coisa. Ela tem uma expressão ainda muito forte, tem esse olhar muito forte, mas a doença está bem avançada. Os médicos falam que já é um estágio final, né? Se você pegar
as características, né, as 3 fases do Alzheimer, aí, que é uma divisão bem didática, né, ela já está na fase 3, na fase avançada. Agora alguns profissionais estão colocando a 4ª fase, que é a terminal, Os dentro da americanos têm terceira. a 4ª fase, né? Os americanos os norte-americanos, isso. No Brasil, eles ainda consideram as 3 fases. Os norte-americanos já trabalham com 4 fases já há um tempo. Mas é importante que a gente saiba que elas são didáticas, né? É muito comum, assim, que, sei lá, na primeira fase, o idoso acabe deixando de falar, ou confunda muitas palavras, ou tem alguma alteração na deglutição na fase 2, que seria algo da fase terminal. As fases, elas são didáticas, né, Juana? Assim, só servem para uma orientação, principalmente É, médica, eu, né? eu exemplifico mais tipo o grau da intensidade de cada sintoma, né? Quer dizer, a pessoa ela tem uma perda de memória X que vai acentuando com o avançar dos anos, com o avançar do Alzheimer. Ela tem uma dificuldade de andar, perda motora, perda muscular, que com o passar dos anos vai se agravando. Eu costumo falar dessa maneira até para o pessoal entender que precisa de um cuidado direto para que aquilo seja freado um pouquinho e não avance tão fácil, tão rápido. E tem uma pergunta aqui, qual a importância para você dessa experiência de cuidar da sua mãe? Como você vê essa experiência? Eu acho que é a Sandra que está perguntando aqui. Olha, eu, assim, acho que a minha experiência de cuidar, ela foi sendo muito, foi acontecendo ao longo do processo, né? Eu tive que tomar decisões e fui tomando, e eles foram fazendo parte dessa dinâmica de cuidado, assim. Hoje, a minha experiência, tanto pessoal quanto profissional, Silvia, ela... Hã? troquei o nome de Sandra para Silvia, olha a Ah, é vergonha. Silvia. Então, a minha Desculpa, experiência, Silvia, Silvia. assim, ela modifica completamente, né? É uma experiência modificadora, intensa, mas de muita satisfação, assim. Digo que é de muita doação, mas é de muita satisfação, né? Porque é olhar para essa mãe e fazer enquanto ela ainda está aqui, né? Eu acho que isso é importante, assim. Isso faz toda a diferença para mim, assim. Então, ter essa vivência e a experiência de poder ter cuidado dela e compartilhar isso com outras pessoas e aprender constantemente e lidar com as resoluções de problemas que vão aparecendo aí ao longo desses 9 anos, que todos os dias tem uma questão, todos os dias tem um problema, isso me fez amadurecer demais, assim, me fez mudar completamente o olhar em relação à vida, às coisas que eu dou valor, né, ao que eu quero do meu dia a dia, as pessoas que eu quero próximo de mim, próximo da minha família. Então, foi uma experiência modificadora completamente, assim. E que bom que eu passei por ela ainda jovem, com 25 anos, 24 a 25 anos, eu passei por ela. Amadurecimento, né? Há um amadurecimento pessoal, Muito, a gente gigantesco. consegue enxergar isso, Gigantesco. aprender, né? O Jó está comentando que a doença aparece para a gente, né, para eles, no caso, as nossas mães, pais, familiares, 10, 20 anos antes, e quando começam os sintomas, o diagnóstico, acredita que já está numa fase mais avançada. O doutor Pellegrino, que inclusive já conversei com ele em 3 lives, esse mês vou conversar com ele pela 4ª vez, ele fala justamente isso, que lá por uma faixa etária de 40 anos, 40 e poucos anos, o Alzheimer chega na nossa vida de forma silenciosa. A gente não tem sintoma nenhum, a gente vai levando. Só que a gente tem uma vida alimentar errada, nós temos uma vida estressante, vivemos em cidades poluídas, nós temos acomodações que não desenvolvemos cognitivo, nos acomodamos, não levantamos nem para ligar e desligar a televisão, para falar a verdade. Tudo é prático. Isso vai criando o quê? Acomodações. E quando chega o Alzheimer, o diagnóstico, já existe algumas coisas ali que a gente tem que saber lidar. E nós, como filhos,
também somos filhos com possibilidade de desenvolver um Alzheimer lá na frente. Precisamos nos cuidar nessa faixa de perto de 30, 40 anos, 50, nunca é tarde, mas tentar se cuidar para que não aconteça com a gente precocemente, não aconteça com a gente com 70 anos, mas que chegue com 85, com 90, lá no finalzinho de vida mesmo. A medicina, ela ainda não sabe dizer muita coisa sobre o Alzheimer. Eu observo muito que a depressão é uma característica presente em todas as pessoas que eu já conversei, o pessoal do grupo, do Corações Entrelaçados, que eu faço parte também, junto com o Joá e outras pessoas que estão aí, como a Di Gomes, que eu vi, que são características que devem começar a chamar a nossa atenção. Porque quanto mais rápido a gente tiver esse diagnóstico, melhor. Existe uma medicação nova que está chegando aí, mas que ela ainda está em testes. Ela é muito cara para nós brasileiros. Eu vi uma reportagem, eu não lembro o nome do remédio, mas saiu muita reportagem agora recente, você deve ter visto alguma coisa. E eu li nessa reportagem que essa medicação, por ser o primeiro ano de fabricação e distribuição, a família vai gastar em torno de R$300 mil para usar essa medicação durante um ano de tratamento, e ela reduz apenas 20% da velocidade. Não existe muita coisa ainda. Os remédios atuais são de 2003, estão ainda sendo usados de forma geral em todas as demências, em qualquer uma, frontotemporal, corpos de Levy, no Alzheimer, no PINC, e outras que tem por aí, porque não é só essas, não. Tem algumas que eu não sei nem falar o nome, de tão estranhos que são. Mas o importante é o que a gente está tentando passar de mensagem. Tem o diagnóstico, a gente aceitar esse diagnóstico, conhecer essa doença, para se preparar por cada dia que passar, para cada fase que for acontecer. A gente se preparar para o que está aí. Porque depois que a pessoa cai, se machuca, quebra um braço, porque cai mesmo, não tem jeito, a gente não consegue ficar 24 horas de olho. Eles levantam. A gente diz não, mas eles levantam. Saber que tem que adaptar a casa, saber que tem que adaptar o banheiro, principalmente, que a cozinha é uma área proibida, facas, tomadas, chaves de rua, principalmente, se preparar com uma fisioterapia para evitar alguns problemas musculares que vão acontecer e respiratórios, se preparar para quando for chegar a hora de uma fralda, se preparar para a hora do banho, que daqui a pouco vou te perguntar como é que é o banho da sua mãe, se ela topa com esse frio, então eu não quero nem saber. O pessoal está dizendo no TikTok que está tomando banho de leitão, né? De feijoada. Eu não vou nem dizer o que tem na feijoada. É orelha, pé. E, bem, deixa para lá. Então, é complicado. E é interessante, porque o Alzheimer da minha mãe é muito parecido com o Alzheimer da sua mãe, a minha que foi, né, já, e é parecido com o Alzheimer de fulano, que é parecido com o Alzheimer de ciclano, umas diferenças de temperamento da pessoa, porque existe um ser humano ali por trás daquela doença. Sim. E uma tecla que eu bato muito é que, nossa, minha mãe sempre foi teimosa, agora está pior. Não, ela continua sendo teimosa, mas é a doença que agravou aquela situação. Você vai ter que descobrir uma maneira de lidar com essa teimosia e contornar. Ou vai botar sua mãe de castigo no quarto escuro? Não dá, né? Não dá. E aí, hoje você quando fala que sua mãe está sob os seus cuidados, dentro de casa, com o seu trabalho, com tudo mais, você está tendo alguma ajuda com a sua mãe com relação
a parte de banho, por exemplo, o preparo de alimento? Como é que está a rotina do seu dia a dia? Uhum. Atualmente, Juana, assim, com o avanço da doença, vai aumentando muito mais os cuidados, né? Os cuidados vão se intensificando, né? Então, acho que em algum momento, quando a gente consegue ainda aproveitar a autonomia dela, se vestir sozinha, tomar banho sozinha, isso vai aumentando com o avanço da doença, isso vai sendo modificado, né? Hoje, a minha mãe está numa fase muito avançada, ela precisa de auxílio 24 horas, assim, então o tempo todo a gente precisa estar ali. Hoje eu saio um pouco dessa linha de frente de cuidados. Eu tenho a Sandra, dona Sandra, que é uma profissional cuidadora, que trabalha em horário comercial, né? Ela trabalha das 8 às 18, de segunda a sexta. Então a nossa rotina se estabeleceu dessa forma. Assim, eu venho para o trabalho, venho para o consultório, é uma forma também de olhar para as minhas questões, né, de cuidar, de estudar, de trabalhar, de ter um pouco mais de olhar para mim, porque isso é extremamente importante. Tem uma cuidadora que auxilia o meu pai, tem uma cuidadora que fica com eles do período das 6 até as 9 da noite, e eu entro nos cuidados, tanto nas manhãs, antes de vir para o trabalho, antes da Sandra chegar, e na parte da noite aos finais de semana, quando as duas cuidadoras estão de folga, eu fico com eles dois. E tem uma pessoa que faz a limpeza da casa e que faz a alimentação também de segunda a sexta-feira. Que aí entra uma alimentação um pouco mais específica, né? O nutricionista passou algumas questões que precisam ser feitas, e cozinha demanda bastante tempo, assim, então fazer diariamente ali demanda um tempo. Então hoje eu tenho isso de 2 anos para cá, né? Não, 2 anos não, eu estou desconsiderando a pandemia, né? 3 anos para cá. Estou desconsiderando aí do ano de 2020, que eu nem sei, né, como foi esse ano, mas que aconteceu de Não, tanta coisa, né? eu quero saber quem é que vai me devolver esse ano de pandemia que eu perdi em algum lugar. Um ano que Passou, eu foi não para algum sei. lugar. Estamos em julho. Já estamos em Já julho. estamos em julho. Então, a Sandra trabalha comigo, com a minha família, desde 2018. 2018, 19, 20, então faz aí 3 anos e meio que ela está com os cuidados com a minha mãe. Assim. Então, hoje eu conto com uma equipe, né, pessoas que me ajudam muito. Estou ali todos os dias, né, a gente fez inúmeros comunicados, manual, fotos, vídeos, espalhado pela casa inteira, instruções, né, de procedimentos que deve ser feito, como deve ser feito, o momento que deve ser feito. Tudo isso foi criado por mim, fui estabelecendo isso ao longo do período de cuidado, assim, né, desses 6 anos que eu Sim. tive o cuidado intensivo diretamente eu ali, né, mas tô ali final de semana, feriado, férias das cuidadoras, eu estou ali. Então a gente se organiza É, dessa forma. no início era você e você, Era, praticamente, né? era, isso. Eu tinha autonomia, tinha uma certa independência, então dava para levar. Mesma coisa comigo, né? E, e o banho? O pessoal reclama muito que ela não quer tomar banho, ela toma banho direitinho, antes dela ficar no leito, ou ela ainda é levada. Conta isso, porque essa é a maior dúvida do pessoal. Aham. O pessoal brincando lá de banho no inverno, mas é brincadeira só para a gente se descontrair. Sim. Eu vou te dar um exemplo. A minha mãe, ela ia de boa. Nós tínhamos uma rotina que a Ângela chegava aqui em casa entre 9 e 9h30, de segunda a sexta. Então, quando ela chegava, minha mãe já estava pronta para o banho. Minha mãe era mais pesada, mais gordinha, para tirar do leito. Era um pouco mais complicado, com risco de queda. Já no início, não. No início do quarto, numa cama mais baixinha, eu tirava, colocava no banho, dentro do box, sentadinha. Ela tomava banho, eu sentava ali, acompanhava e etc. E ela, para quebrar a timidez, porque a mãe é uma espanhola, como é que eu vou tomar banho na frente da minha filha? Eu tive que tomar alguns banhos com ela, tipo, me esfrega minhas costas, eu esfrego a sua. A gente foi quebrando essa vergonha natural que minha mãe tinha. Rosilene Evangelista entrou, muito obrigada pela presença, meu anjo. Minha ADM predileta. E o que acontece? Depois ela foi ficando mais difícil, comprei a cadeira higiênica e já colocava
do box e tudo bem. Quando ela ficou acamada, era muito difícil puxar a minha mãe daquela cama, mesmo que ela abaixasse para a elétrica, né? E eu tinha muito medo que ela caísse e se machucasse. Então, eu esperava a Ângela chegar. Então, quando ela chegava, ela já estava trocada, feita aquela primeira limpeza na cama, e a gente não vai deixar a pessoa molhada, já com o café da manhã tomado e vendo televisão enquanto esperava a ajuda para sair dali e ir para o banho. E ela ficava nesse banho, eu não estou mentindo, Bruno, era de 40 a 60 minutos o banho da minha mãe. Porque primeiro ela ia, a cadeira higiênica a gente acoplava, a privada, então ela fazia parte dela, que é o número 2, e a gente começava o banho com chuveirinho. Já não botava dentro do box por causa do degrauzinho que existia, né? E ali no vaso já fazia tudo. E ela amava esse banho. Quando era no tempo frio, então, aquela aguinha morna, etc. Depois toda aquela parte de creme, hidratação, vestir, etc, etc. E quando não acontecia de ir para a cama, no trajeto acontecia outro acidente, a gente tinha que voltar para o banheiro e começar tudo de novo. E ela ia de boa. A gente sabe que algumas pessoas têm algum problema com relação a isso. A sua imagem ficou agora meio embaçada. Não sei se é do final. Oi? Tá normal. Ué, pra mim parece normal. Deixa eu ver, talvez seja a minha internet que oscilou. Pode ser a minha aqui também. Eu tô ouvindo bem você. Eu também, tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Tá. O pessoal vai comentar alguma coisa. E como é que é o banho da sua mãe? Vai de boa ou a gente tem que dar uma enroladinha? Não, ele sempre foi muito tranquilo também. Acho que sempre foi um processo muito natural. Eu sempre antecipei muitas coisas. Então eu sempre tive um olhar quando, por exemplo, minha mãe começou a arrastar o pé. Eu falei, isso não tá normal. Quando ela começou Oi? A Alaine, bem-vinda, Alaine Andrade. A imagem do Bruno oscilou, tá? Ela está informando aqui. Ficou um pouquinho dúbia aqui. Acho que talvez seja a minha internet. Deixa eu ver. Talvez seja a minha... Mas o som tá bom. Tá. Então, sempre foi um processo muito tranquilo. Eu, por ser uma figura masculina, por ser homem, sempre respeitei muito o espaço dela, o momento dela. Então, eu sempre estimulava muito, deixava para um período mais quente do dia para tomar o banho, quando ela ainda tinha autonomia, né? Quando ela ainda separava as coisas dela, e aí a gente fazia esse processo juntos, né? Vamos separar suas coisas, mãe, que roupa que a senhora quer colocar? Aí ela falava muito, mas eu não preciso tomar banho, hoje eu não saí. Aí eu usava uma coisa que ela sempre usou na minha infância, assim, ela falou, mas vai que vem alguma visita aqui. Ela, é verdade, se vier uma visita. Eu falei, então, se vier uma visita, a senhora vai estar com essa cara de cama? Ela sempre falava isso pra mim quando eu era pequena. Então você vai ficar sem tomar banho, vai que vem uma visita, você está com essa cara de cama aí. Então eu sempre falei isso pra ela. E aí, vamos separar uma roupa? Aí separava uma roupa, Ótima dica. Já ia deixando tudo ali pronto, antes dela ir pro banho. E ela também tinha esse, né, de fazer as necessidades antes do banho. Então ela sempre foi, eu sempre ali abri uma fresta na porta, falei, a senhora quer me passar roupa? Ela me passava roupa. Eu estava ali sempre de olho, reformei o banheiro, né? Tirei tranca, tirei box, coloquei piso antiderrapante. Uma forma de antecipar, né? Uma forma mais ansiosa, fui antecipando algumas coisas. Então eu sempre ficava muito próximo e perguntava se eu poderia entrar. A senhora se incomoda se eu entrar? A senhora precisa de ajuda? No box do banheiro eu deixava só os itens dela, então só o shampoo, só o condicionador dela, um único sabonete, para ela não ficar confusa nos produtos, né? Não ter um olhar ali, será que é meu, será que não é? E aí o que eu costumava fazer, assim, usou, eu tirava. Né? Então a senhora me avisa quando já usou o sabonete? Já usei o sabonete, aí eu tirava o sabonete. Porque eu percebia que ela começava a repetir mais de uma vez essa mesma ação. Então usava o sabonete, lavava o cabelo, ela voltava a usar o sabonete. Então ela ficava muito tempo nesse processo. Então eu ia tirando esses itens ali do box, ajudava ela bastante nesse sentido.
Eu coloquei uma cortina transparente no banheiro. Eu me lembro que eu tirei o box de vidro e coloquei uma cortina transparente para a segurança dela, coloquei barra de segurança. Então eu conseguia ver pelo reflexo do espelho, eu não entrava no banheiro quando ela não permitia, então eu via pelo reflexo do banheiro o que ela estava fazendo. Quando ela foi perdendo autonomia, que ela entrava no banho e ela ficava parada ali, embaixo do chuveiro, né? Eu perguntava, o que a senhora está pensando? Aí ela ficava em silêncio. Aí ela, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, a senhora está tomando banho, quer ajuda? Posso entrar? Ela, ai, me ajuda, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Aí eu já foi se tornando mais atuante. Eu comprei uma cadeira higiênica, não era uma cadeira bem higiênica, era uma cadeira de box mesmo, que ela não tinha aquele assento aberto, então deixava no banheiro para ela sentar, quando eu percebi que ela tinha já uma certa dificuldade, e aí fui adaptando, Juana, assim, entrou essa cadeira, depois Foi sai a sim. cadeira, entra uma cadeira higiênica, sai a cadeira higiênica, entra a cadeira de rodas de banho, foi sendo adaptado, E mas... você falou uma coisa, Oi? você desculpa, mas você falou uma coisa muito importante, gente. Trancas, fechaduras, Ah, tá? sim. Tire, tire trancas, fechaduras do banheiro, principalmente. Principalmente. Quarto, né? Eu perdi a chave do quarto, dizia para ela. Porque senão eles entravam e se trancavam. E se tirasse a chave, não sabia onde Uhum. colocasse, tá bom, tinha que arrombar. Então, a primeira coisa que eu fiz com relação a banheiro foi tirar essas trancas. Uhum. E também fiz essa adaptação e está perfeito. Precisa realmente botar a cadeira para sentar, porque eles podem cair no sabonete, se abaixar, ficar tonto, barra de segurança, piso antiderrapante, tirar o que tem de vidro, tudo embalagem de plástico, de preferência, nada que possa se machucar com pontas e etc. Isso. E a Lani está perguntando, está dizendo que o problema com a mãe dela é a comida, né? Depois a gente fala da alimentação sem problema nenhum. A Sandra está aqui, que lindeza vocês dois. Obrigada, Lei. Estamos bonitos na fita, hein, Bruno? Ah, a Thalita aqui, essa é engraçada. A minha avó, que tem Alzheimer, ela dá muito trabalho para tomar banho. Todas as vezes ela diz que está com febre. Mas o banho é bom para baixar a febre. Você tem que dizer isso para ela, hein? A sua imagem já ficou boa, Ficou tá? boa? Só para você ficar mais Ah, tranquilo. tá bom. Desde que você começou no banho, ficou boa, Acho que foi minha tá? internet que oscilou. Pode ser. É muita gente nesses horários, né? E, e essa adaptação, com o tempo, eu percebi a minha mãe como se fosse uma velinha, né? Uma vela que vai consumindo, consumindo, e a gente tem que estar cada vez mais juntos, mais protetores, ao lado dela, Uhum. ao lado deles, no caso. Porque o meu maior medo era que ela caísse, quebrasse o fêmur, o quadril. Ela caiu, mas quebrou o cotovelo direito, né? Esmigalhou o cotovelo direito, foi para a cirurgia. Porque ela já quase não andava e ela tinha artrose nos Uhum. dois joelhos. Então, eu sabia que se ela quebrasse um osso inferior, ela ficaria acamada pelo resto do tempo dela e seria muito, muito prejudicial para a saúde. Porque o cotovelo já foi difícil recuperar, mas ela conseguiu recuperar 80% dos movimentos. Tá? Agora, você se preparou com relação à documentação, procuração, curatela? Como é que anda essa parte burocrática? Está na sua mão? Está Tá. na mão Não, Está tá, na sua mão. tá Você fez o... comigo. Isso. Quando Tá. eu assumi os cuidados, né, com a minha mãe, e ela já estava no segundo ano de diagnóstico, no primeiro ano ainda a gente conseguia, eu já tinha o controle bancário dela, né, acesso à conta dela, acesso ao cartão, né, tudo que era dela. E aí, mas no terceiro ano ali, eu entrei com um pedido de curatela. Não foi um pedido de interdição judicial, ele é mais complexo. Então, eu entrei com um pedido de curatela, foi bem simples.
Então, entrei com um laudo médico, uma carta da minha irmã, né, sendo autorizando, né, concordando. E aí, depois disso, a curatela se manteve, né, porque a curatela pode ser derrubada em um determinado momento, né, um pedido que você consegue revogar, não é uma interdição completa, né, a curatela se encaixa muito em algumas doenças, ou alguns momentos que a pessoa fica por 6 meses, 8 meses ali internada, incapacitada de fazer algumas coisas. Depois desse período você consegue revogar, mas a curatela é um bom início para quem vai fazer uma interdição judicial, né? Então a curatela é mais simples, ela é um processo que facilita muito a vida do cuidador, né, do familiar cuidador. Então a gente entrou com esse processo primeiro, ele saiu, acho que foi em 2 meses, foi super rápido. É rápido. É rápido. E aí eu comecei a administrar, tinha que... Depois é definitivo. Isso. E auxilia muito em relação à parte bancária, INSS e outras questões jurídicas. Facilita bastante. A Francisca está perguntando aqui, é errado ficar perguntando para eles se eles se lembram da gente? É angustiante. Imagine você encontrar alguém que você não conhece na rua e fala, oi, tudo bem? Você se lembra de mim, Francisca? É constrangedor, e você não lembra da pessoa, né? E você fica forçando isso, é muito constrangedor, é ruim. Não é legal, você está deixando a pessoa numa situação ali que ela não vai saber muito bem como sair. Tenta utilizar meios. Eu cuidei da minha mãe por muitos anos, eu vivi ali 24 horas. Ela me esqueceu, né? Ela olhava para mim e me chamava pelo nome do irmão mais novo, né? Então, como ela olhava fotos, né? Espalhei muitas fotos pela casa, olhava fotos e falava, esse é meu filho. Aí eu falava, eu sou seu filho. Ela, não, você não é meu filho. Esse é meu filho, esse da foto. E aí eu comecei a usar essa alternativa. Se ela me perguntar quem é você, eu olhava assim e mostrava a foto. Esse daqui, eu sou esse daqui. Só que crescido. Você é meu filho. Eu sou seu filho. Isso era um processo constante. Eu nunca cobrei. Eu nunca corrigi, né? Não, mãe, eu não sou o Paulo, eu sou o Bruno. Não, nunca fiz porque é muito constrangedor, é muito dolorido, é muito sofrido. Então acho que não é positivo pro idoso. Não que vá avançar a doença ou não, mas é muito negativo pro idoso. Minha mãe perdeu a fala muito cedo. Ela começou a confundir os objetos muito cedo, ela começou a trocar palavras. Nunca corrigi. Nunca corrigi. Porque eu sabia que se eu corrigisse, a partir do momento que eu corrigisse alguma coisa, ela ia parar de falar. E teve uma situação muito específica. A gente estava num grupo, ela participava de uma comunidade religiosa, e eu sempre estimulei que ela participasse dessa comunidade religiosa. Até onde a gente conseguiu que ela fosse, assim, né? Até o momento que já não dava mais. Então eu levava ela aos domingos e ficava esperando ela terminar ali a prática dela. E eu me lembro de uma forma específica quando pediram para ela ler uma página ali, um texto, uma passagem ali do estudo que eles estavam fazendo. Ela não conseguiu ler. Aí eles insistiram. Não, tenta ler. É aqui, ó, nós estamos aqui. Põe o dedo. Leia. Ela não conseguiu. Aí eles, não, lê de novo. E ela não conseguiu. Aí ela fechou ali o livro dela, levantou e saiu. Daquele momento em diante, ela nunca mais quis voltar à comunidade religiosa. Então foi uma prática que ela perdeu, porque ela ficou constrangida, né? Ela percebeu que ela estava constrangida. Então corrigir, ficar forçando a lembrança, utilize técnicas, né? Não cobre, né? Mas você não lembra? Eu sou tal pessoa, eu sou tal pessoa. Não. Utilize outras formas de estimulação. Você não precisa ficar cobrando. Isso é muito ruim para a pessoa idosa, assim. É muito constrangedor. É verdade. A Aline está colocando que gera muita angústia, né? Que gera angústia aqui. A Edna, minha mãe, me chama de mãe. A maioria acaba chamando a gente de mãe, de pai. A gente perde essa identidade para eles. E hoje eu perguntei para minha mãe qual o nome da filha dela que morreu. Ela disse meu nome, a Rocha Maraci. Depois ela corrigiu, mas eu posso sempre lembrar a ela quem eu sou. Uhum. Sim, sim. Porque o amor eles reconhecem, independente da pessoa que você for estiver cuidando. Eles reconhecem o amor e o carinho. O que acontece? Às vezes eu era a sobrinha predileta da minha mãe, às vezes eu era a mãe da minha mãe, às vezes eu era a empregada da casa, às vezes eu era uma total estranha,
Às vezes eu era qualquer outra pessoa que ela imaginar, e eu era de boa, tranquila, sem problema nenhum. Por quê? Porque a gente não pode bater de frente com eles, a gente não pode forçar, senão eles sentem que tem alguma coisa errada. Eu vou contar uma historinha rápida que não tem nada a ver com a minha mãe, só para a gente ver como é constrangedor. Eu não sou uma pessoa muito que reconhece muito o rosto das pessoas. Se eu só vi uma vez ou duas assim de longe, eu não guardo. Por exemplo, o Bruno, eu sei que o Bruno, porque a gente já conversa, já segue um no outro, já há um tempo, pereré, pereré, pereré. Aí um dia, isso deve ter uns 10, 12 anos atrás, eu estava na rua, voltando para casa, e estava vendo uma pessoa que parou para me cumprimentar e conversou comigo, falou meu nome, e eu fiquei olhando para a pessoa. Caraca, e agora? Aí foi, bem, vou receber alguma dica em algum momento, porque ela vai falar alguma coisa que eu vou associar da onde que eu a conheço, né? E ela continuou falando, não sei o que, bem, então um beijo para tua mãe, ela tá legal, não tá? Tá sim. E eu vou lá ver minha sobrinha, que eu amo tanto, e foi. Foi embora, e eu não lembrei. E eu fiquei com aquilo na cabeça, caramba, a mulher sabe o meu nome, sabe da minha mãe. Minha mãe já estava no início do Alzheimer, tem uma sobrinha, mas eu não lembro quem é a pessoa. Eu não lembrava nada, não sabia quem era realmente. E fui embora. 3 dias depois, do nada, eu lembrei quem era a pessoa. Era a cunhada de uma grande amiga minha, que eu vi pouquíssimas vezes, tá? E deu aquele estalo. Aí eu escrevi para essa minha amiga uma mensagem para ela dizendo assim: encontrei fulana na rua, não a reconheci, kkkk. Lembrei 3 dias depois, 1000 desculpas, não conta para ela. Resposta da mensagem: quem está reescrevendo aqui é fulana, porque a minha cunhada não podia abrir o e-mail, foi e-mail, né? E ela pediu para eu ler para ela. Foi muito constrangedor. Foi muito constrangedor. Então, imagina uma pessoa que já tem uma dificuldade de reconhecer e com Alzheimer. Eu vejo gente que entra na casa e não visita a pessoa, às vezes anos. Oi, fulana, você sabe quem eu sou, né? Não, dá vontade de você afastar a pessoa. Fala, pelo amor de Deus. O Renan do Conviver, canal Conviver, ele tem uma placa na entrada da casa com regras antes de você fazer a visita, instruindo a pessoa. Isso é uma boa informação, é uma boa dica. Uhum. Agora, a pandemia não está tendo, mas na época que ele cuidava do avô, ele tinha essa placa antes de você entrar, né? E tinha lá as regrinhas básicas. Por quê? Porque as pessoas fazem isso de maneira inocente, fazem isso sem perceber, e porque não sabem lidar, não sabem lidar. Então, às vezes, a gente precisa falar: mãe, vai vir te visitar uma pessoa que gosta muito de você, o nome dela é fulana, ela vai vir conversar contigo, ela é filha de fulano, ciclano. Você começa a preparar a pessoa durante aquele dia, ela vai receber uma visita, quem é a pessoa. E quando a pessoa chega, você fala: chegou a pessoa que eu te falei durante o dia todo, fulana que é filha de ciclano e beltrano. Isso ameniza bastante. Uhum. Isso foi uma dica do Renan, do canal Conviver, conversando, né, com ele numa das lives que eu fiz. E é uma dica importante, a gente preparar a pessoa para visita. A Alaine está escrevendo que foi professora, sofri um tempo até eu resolver dizer que eles cresceram e mudaram e eram muitos. Eu era uma só e não mudei tanto. Ok. Falando da lembrança, né, da fisionomia. Uhum. Tá bom, eu também dou fora, não tem problema não. Mas o interessante disso tudo é salientar que o processo do Alzheimer, ele só muda o CPF.
se a gente não tomar a decisão de cuidar, a gente não tomar aquela vontade mesmo, não, eu vou ficar junto, eu vou entender, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou criar meios para que ela tenha condições de ter uma qualidade de vida, a gente não consegue. E a gente tem que cuidar sempre dentro do equilíbrio, olhando para a gente, se cuidando também, poder cuidar do outro. Perfeito. E é complicado. Tem 3 pontos de interrogação, a Zé Borges perguntando qual a diferença da curatela e interdição. Eu vou deixar você responder. A Elza, Joana, Bruno é filho único ou tem outros irmãos? O Bruno tem uma irmã mais velha, 5 anos, certo? Isso. A Delisete perguntando aqui, meu pai tem frontal temporal e Alzheimer, parou de falar, mas canta e assobia o dia inteiro. Ok. A música Eles não amam, fica... maravilhoso. A música não fica no mesmo lugarzinho, tá, das memórias, ela fica à parte. Ela, teoricamente, é a última memória que vai embora. Então, é muito bom vocês trabalharem com música, estimulando, porque quem era muito de igreja gosta dos louvores, das canções, são as músicas mais antigas. É bom vocês estarem trabalhando sempre com isso. Uma música, ver se a pessoa canta junto, estimula muito a cognição. E da curatela eu deixo contigo. Perfeito. A curatela é simples, a curatela é revogável, você consegue ainda derrubar ela, digamos assim, né? Então, por exemplo, você consegue fazer uma curatela para um período. Ela pode sendo prorrogada até você entrar com a interdição total, né? Então você tem fases dela. A interdição total ela é mais complexa, porque aí o juiz ele vai entender que você está dizendo e alegando que aquela pessoa não tem mais condições de responder e conviver socialmente. Aí o CPF dela é como se fosse cancelado, né? Ela passa por um cuidado total de alguém. Então, a curatela, você tem, por exemplo, você segue da mesma forma que a interdição judicial, né? Todos os meses eu tenho que guardar todos os gastos que eu tenho com a aposentadoria da minha mãe, eu tenho que comprovar onde são gastos, né? Onde eu aplico o dinheiro dela, com o que eu gasto. Isso tudo, tanto na curatela quanto na interdição, você precisa fazer. Mas a curatela é mais simples. Ela veio para facilitar. Antigamente a gente não tinha, né, o processo de curatela, até 10, 15 anos atrás. Era direto à interdição. Ela é muito complexa, é mais difícil. E é bem demorada, é um processo mais demorado. A curatela não. Porque a curatela você consegue revogar. Então ele dá uma autorização para você responder por aquele idoso por um período, pode revogar ou não, né? Um familiar pode discordar ou não, ou até o próprio idoso, se ele tiver qualquer outra doença. Eu tenho uma família, por exemplo, que vivenciou agora, um idoso foi internado com um determinado problema de saúde, ele ficou por aí 8 meses sem poder ali utilizar a movimentação bancária, responder ele juridicamente. A família entrou com um pedido de curatela neste período de 8 meses, passou os 8 meses, ela foi revogada e foi cancelada. Então, ela é mais simples, né? E ela é um passo para a interdição judicial. Isso precisa acontecer. Em algum momento você vai ter que fazer isso porque você vai se deparar com problemas muito práticos, né? Prova de vida, da aposentadoria, da Caixa Econômica, enfim. Então, são questões que vai facilitar bastante a vida do cuidador. Se você conseguir antecipar isso, ainda melhor. Certo. A Rocha Maraci está perguntando que cantores com Alzheimer esquecem a letra. A questão não é cantores com Alzheimer que esquecem a letra. Às vezes o cantor ou a cantora ela tem algum outro tipo de demência, como a vascular, que é um AVC, e pode atingir aquela área da musical e causar o esquecimento. O Alzheimer, ele realmente é só no final mesmo. E acontece essa perda dessa memória. A frontal temporal também demora a parte musical. Inclusive, a frontal temporal, a memória, ela é uma das últimas a ser atingida, porque ela abrange essa área aqui, e a memória ela está bem aqui no centro do cérebro, se eu não me engano.
E tem outros tipos de demência. A música é a melhor ferramenta para você trabalhar o seu idoso que tem esse tipo de Alzheimer, com certeza, tá? A Edna está falando que a mãe ficou um tempo que pedia a boneca, colocou o nome na boneca, agora faz um tempo que não pede mais. Eles acabam esquecendo até da própria bonequinha e etc. Nós estamos com 1h09. Não sei se você gostaria de estar complementando alguma coisa. E deixo você à vontade, para a gente já ir para os caminhos finais. Perfeito. Não, eu quero agradecer muito pela oportunidade. Eu acho que é sempre, como eu falei no início, sempre uma oportunidade muito boa. Eu gosto muito de falar sobre tanto a minha experiência como familiar, cuidador, pessoal, né, uma experiência pessoal vivida, quanto um olhar profissional, né? Um vai complementando o outro, assim. Então, acho que quem cuida e quem convive com as doenças demenciais, a gente precisa olhar para esse idoso, olhar para essa doença, entender o que está acontecendo, entender a nossa dor, né? Entender a nossa ansiedade. Isso tudo faz parte do processo do cuidar, né? Eu acho que a gente, para cuidar do outro, precisa cuidar de si primeiro, precisa entender o que está acontecendo, entender a dinâmica desse relacionamento, entender como que a gente vai olhar para esse idoso e arranjar recursos, né, para cuidar dele, tanto recursos práticos do dia a dia quanto recursos emocionais, né? Então isso é muito importante. Assim, gosto sempre de finalizar dizendo que cuidar é mais que um ato, é uma atitude, né? Porque ele abrange atenção, vê-lo e desvê-lo. Essa frase é do Leonardo Boff, um filósofo que traz e representa muito, de forma muito intensa, a forma de cuidado, né? O cuidado ele é muito dinâmico e ele abrange muitas questões. Então, mais uma vez, te agradecer pela oportunidade, foi um prazer enorme, obrigado mesmo. E sempre que você Eu precisar, a agradeço. gente combina aí de conversar mais um pouco. Agora, Bruna, a Maraci Rocha está perguntando se você já escreveu um livro e ela quer um horário para conversar com você. Então, eu vou orientá-la dela te procurar no direct, né? Eu não tenho livros, eu tenho artigos que foram publicados, mas estão mais ligados aos meus projetos de pesquisa, mais ligados à minha profissão, né, que é o olhar da psicologia para a doença de Alzheimer, um livro pessoal contando a minha história com a minha mãe, não tenho publicado, e ela pode entrar no meu site, depois a gente pode, peço para a secretária que me ajuda com agendamentos e horários, passar talvez uma possibilidade para ela. Tá? O Maraci, ele não disse que não tem tempo, ele disse que você pode procurá-lo no site para estar agendando um horário para conversar com você sem problemas, tá? E vamos fazer esse livro sim, Bruno. Está te incentivando. Olha, falar de Alzheimer hoje, para mim, é uma coisa muito tranquila, Bruno. Porque um dia a gente vai bater um papo sobre o luto. E quando a gente tem uma consciência muito tranquila do que a gente fez o nosso melhor naquele momento, com as condições que nós tínhamos, e do jeito que podíamos ter feito, esse luto passa de uma maneira muito, não vou dizer suave, passa e você não percebe. Hoje eu consigo falar de Alzheimer com tranquilidade, de lembrar coisas boas da minha mãe, memórias boas, não lembro quase nada das dificuldades, e quando lembro, eu lembro rindo das bobagens que ela fazia. Então, algumas pessoas já viram a partida dos seus entes queridos, tem pessoas aqui nos assistindo que recentemente fizeram a entrega, né? Vamos dizer assim, e tudo isso vai passar de uma maneira que vocês vão falar assim, meu Deus, já passou 2 anos, já passou 3 anos, já passou 1 ano, já passou... E vai lembrar com muito amor. Porque como é o tema da nossa live de hoje, aprendi que amar é cuidar. Se você fez de coração, não adianta ninguém ficar atrás falando... Você faz assim, ó, puf, peteleco. Tá? A dor existe, precisa ser vivida, a saudade fica e será eterna. É isso aí, Joá. Um beijo no coração. Bruno. Muito obrigado.
Gratidão, tá? Foi ótimo. Gratidão. Eu vou ficar mais um minuto aqui só para convidar o pessoal para segunda-feira, que eu tenho um tema inédito. Legal. E estou te liberando. Obrigado, foi ótimo, foi um prazer, obrigado mesmo, a gente conversa, parabéns novamente pelo trabalho e siga firme e forte, compartilhando todo o conhecimento, toda a tua vivência, muito legal. Obrigada. Obrigado, Ruana, até mais, boa noite, bom fim de semana. Pessoal, segunda-feira eu vou estar recebendo Margarete Tavares, é a minha primeira vez com ela, e ela tem um projeto com o objetivo de reconhecimento social e a inclusão. A filha dela se chama Ana Júlia, ela nasceu com o nanismo, e ela criou um projeto Sou Eu, esse projeto para que haja esse reconhecimento, essa inclusão social dessas crianças que, por algum motivo, nascem com algum tipo de deficiência. É uma mãe que luta por seus direitos, representando a sua filha, Ana Júlia, que é uma gracinha de menina, que vocês vão ter a honra de conhecer em segunda-feira, aqui, às 19 horas. E isso no dia 5. Dia 8, eu vou estar no canal, no Mundo de Paulinha, no canal da Rebeca, que cuida da Dona Paula, Dona Paulinha, conversando sobre Alzheimer, também às 19 horas. Tá? Mês de julho, eu estou fazendo apenas 2 lives semanais, aproveitando o período de férias escolares, não só minhas, né? Como a do meu filho em breve, para que a gente possa também aproveitar um pouco a nossa vida social dentro dessa pandemia, tá bom? Máscara, álcool gel e se cuida. Vacina no braço é a melhor. Um beijo para vocês. Até segunda. Bom final de semana.